Oi, pessoal. Hoje nós vamos ver lógica com quantificadores. Tem a parte 1, porque vai ter a parte 2 também, tá? Vamos analisar algumas proposições lógicas utilizando quantificadores. Lembra o quantificador universal para todos e o quantificador existencial, que significa existe pelo menos um, tá? Então tem assim, ó, alguém. Essa parte, né? Então é lógica com quantificadores. Eu não acho ela fácil, não, tá? A primeira vez que eu estudei, eu tive dificuldades de. Então, assim, não se assustem se vocês estiverem com dificuldades para entender e me perguntem. Assim, porque aqui você vai converter um texto em português para símbolos matemáticos, mantendo a lógica da sentença. Então, por exemplo, alguém não fez a tarefa de casa. Você vai chamar de T de X, significando X, que é uma pessoa, fez a tarefa de casa. Se você tem alguém não fez a tarefa de casa, o que você está querendo dizer? Existe pelo menos uma pessoa que não fez a tarefa de casa. Existe pelo menos um X que não T de X. Porque T de X é X fez a tarefa de casa. Existe pelo menos uma pessoa que não fez a tarefa de casa. Essa pessoa é o argumento X dessa proposição T. Esse é mais tranquilo, só que vai começar a dificultar aos poucos aqui. Então, deixa eu perguntar. Então, quer dizer, então me perguntem, vê se entendeu tudo ou se tem alguma dúvida nesse exemplo aqui. Se não tiver entendido alguma parte que eu expliquei, assim, porque às vezes a gente, como aluno, pensa por outro caminho, né? Esse EX significa existe alguém, né, professor? Isso, exatamente. Esse símbolo. Não, Esse então, X esse. está representando alguém, né? Isso. Ó, o E ao contrário existe pelo menos um. Desse jeitinho, existe pelo menos um. Como que sempre vai estar uma variável à sua direita? Você nunca vai ver existe e, sei lá, e alguma outra coisa, a não ser que seja um contexto específico, que ele queira dizer que essa coisa que existe é o que está dentro do parênteses. Mas se tiver isso é raro. Então, sempre vai ter uma variável ao lado dele, que quer dizer, existe pelo menos um. Um quê? Um X, né? Então, existe pelo menos um X que não fez a tarefa de casa. Agora, olha só, tudo naquela loja é caro ou ruim, tá? Então, veja, já começa a complicar. Então, vamos. O L, loja. C é caro. R é ruim. L de X significa X está na loja. C de X significa X é caro. R de X significa X é ruim. Né? E. Então, tudo naquela loja é caro ou ruim. É o seguinte, eu estava atendendo uma pessoa que bateu na porta e pedi para ele deixar. Então, o X está na loja. Ó, então, tudo naquela loja. Veja, esse raciocínio já começa a dar um upgrade aqui. Essa fórmula 9 já dá um upgrade no nosso raciocínio. Para todos os X, se estiver na loja, então, ou é caro ou é ruim. Então, é assim, ó, para todos os produtos, aqui no caso, o X é um produto. Então, não está escrito aqui, mas vale a pena colocar que X é um produto. E aqui é para todos. Então, para todos os produtos, se ele estiver na loja, então, ou é caro ou ruim. Tem alguma dúvida? Não até o momento.
Alguém tem alguma dúvida nessa explicação? Ninguém é perfeito. P de X, P de perfeito. X é uma pessoa. Então, se for P... P de Pedro. Perfeito, pode ser também. Mas aí, ó, por exemplo, então, se fosse assim, P de P seria Pedro é perfeito. Tá? Verdadeiro ou falso? É verdade. Posso assistir a aula aqui? Desculpa. Ó, não existe, viu, Pedro? Ó, não existe perfeição, tá? Tá, o que tá falando na fórmula aqui. Na verdade é o seguinte, ó, X é perfeito. Não existe pelo menos uma pessoa que seja perfeita. Então, é a mesma coisa que falar ninguém é perfeito. Não existe pelo menos um perfeito. Quando você fala ninguém é perfeito, é porque todo mundo tem um defeito. O que é verdade na prática. Então, para que se fosse falso a frase, se fosse falsa a frase ninguém é perfeito, então você teria que, quer ver? Você teria que apagar isso aqui, ó. Se não tivesse esse não, aí você não poderia falar ninguém é perfeito, porque a fórmula estaria dizendo, existe pelo menos uma pessoa perfeita, mesmo que fosse fosse o Pedro, né? Alguma pessoa que fosse perfeita, mas como ninguém é perfeito, então a fórmula é essa fórmula 12. Alguma dúvida? Professor, então o 12, ele é a fórmula, não a resolução? Ou ele é a fórmula e a resolução? Ambas as coisas. Então, ótimo questionamento. Aqui é equivalente, entendeu? Então, por exemplo, ó, o 10 é equivalente ao 12. Então, a única diferença é que o 10 ambos, ó, nos dois, você tem uma lógica envolvida, uma lógica matemática envolvida. Só que a única diferença é que o 10 está escrito em português e o 12 em símbolos matemáticos. Só essa diferença. Mas aqui não tem resolução. Por enquanto, a gente não está resolvendo nada. Não está fazendo nenhuma conta. Só está escrevendo uma frase lógica em português e em símbolos matemáticos. Não estamos resolvendo nada. Daqui a pouco a gente vai começar a resolver coisas. Então, podem ir perguntando também. O Pedro ia falar e acho que o Marcos levantou a mão, alguma coisa assim. Minha dúvida é, ninguém é perfeito. No caso, ninguém seria uma generalização, né? Só que, no caso, ninguém é perfeito, não se trata de um grupo e a negação para isso não seria, existe pelo menos um que não é perfeito? Não, é porque tem que tomar só cuidado, que no português, essa palavra ninguém, ela é um pouquinho pegadinha, né, essa palavra. Porque você lembra que eu até comentei com você, quando a pessoa quer ofender a outra, fala, você não é ninguém. Aí você fala, eu não sou ninguém, porque não ser ninguém é ser alguém. Mas, enfim, tirando essa pegadinha, o significado, por exemplo, ó, esse ninguém é perfeito poderia ser reescrito da seguinte fórmula. Todos têm defeito. Pelo menos um defeito, né? Então, defeito ou defeitos. Não por defeitos, né? Porque ninguém tem um defeito só, tem mais de um. Então, todos têm defeitos. É porque o senhor falou assim, que ficou... não existe X... P de X. Não existe não existe alguém perfeito. Porque como o cara falou, ninguém é perfeito, eu pensei que era existe alguém, existe pelo menos uma pessoa que é perfeita, o que seria já serviria para poder negar que ninguém é perfeito se existisse pelo menos uma única pessoa que fosse. Isso, para negar ninguém é perfeito, ó, para negar ninguém é perfeito, ó,
Você falaria assim, existe alguém, ou então você poderia dizer assim, alguém é perfeito. Pronto, se você falar alguém é perfeito, tem que tirar esse não aqui, e alguém é perfeito, você falaria, existe pelo menos uma pessoa perfeita. Alguém é perfeito, tá? Que é o contrário da 10. Agora, eu vou arriscar aqui, porque a frase é ninguém é perfeito. Então, não existe pelo menos uma pessoa perfeita. Não existe, porque ninguém é perfeito. Ficou mais claro? Mais alguém? Pode ser o Marcos, o Pedro, ou mais alguém? De boa. Aqui, começa a ficar, para mim, começa a ficar complicado, né? Maria gosta. Eu tinha meu aluno, que chama João Marcos, né? Então, coitado, ele era usado aqui no exemplo, mas a Maria gosta de todos que não gostam de João. Provavelmente, a Maria não gosta do João. Não, ela gosta de todos que não gostam. Ou então, enfim, pode ser uma série. Não quero entrar em polêmica aqui, mas Maria gosta de todos que não gostam de João. Agora, você tem. Como é gostar? Gostar envolve duas pessoas, né? X gosta de Y. Então, é uma letra que você tem que usar, G de gostar, para duas variáveis. Então, G de XY significa G gosta de Y. Isso é verdadeiro, tá? Essa afirmação é verdadeira. X gosta de Y. M minúsculo, porque o que tem minúsculo são as pessoas, né? Aqui no exemplo de pessoas ou produtos, naquele caso da loja. E J minúsculo representa João. E como tem um todos aqui, esse todos é o que vira-se para todos, tá? Esse todos vira para todos. Para todas as pessoas. Se todas essas pessoas X, porque, dá uma observada aqui, que esse X está aqui e esse X está aqui. Para todas as pessoas X que não gostam de João, então Maria gosta do X. Então, para todos os X que não gostam de João, então Maria gosta do X. Que X? O X que não gosta do João. Vê se ficou claro. Tá complicando aqui. Professor, repete, por favor, minha internet. Tá bom. Repito sim. Aqui, Maria gosta... Hoje não tá legal e cortou bem na hora. Tá bom. A Maria gosta de todo mundo que não gosta de João. Tá? G significa X gosta de Y, porque tem que ter agora duas variáveis. M representa Maria e J João. Então, para todas as pessoas, todos os X representando pessoa, né? Para todos os X que não gostam de João, então Maria gosta do X. Maria gosta desse X que não gosta de João. Então, para todos os X, para todas as pessoas, se essa pessoa não gostar de João, então Maria gosta dela, tá? Para todas as pessoas. Se essa pessoa não gostar do João, então Maria gosta dessa pessoa. Professor, Oi. e se João ele não gostar de si mesmo, ele se odiar, Maria vai ter que gostar dele? Boa pergunta, peraí, deixa eu pensar. Olha, peraí, então você falou se... Só fala de novo? Se João não gostar de si próprio, Maria vai gostar dele? Vai gostar Eu dele. acho que vai, porque ele não gosta de João. Então, se ele não gosta de João, a Maria vai gostar dele. Eu acho que a Maria é uma namorada possessiva. Isso. Eu também pensei a mesma coisa, Galbineia. Ela não gosta de João só para ela gostar do João. E aí, se ela for esse caso, uma namorada possessiva, e juntando com o que o Marcos falou, dá uma redundância, porque ela já gostava do João. Mesmo se o João gostasse dele próprio. Então, ela vai gostar mais.
Não, tô brincando, não vai gostar mais, ela vai continuar gostando o mesmo tanto. Professor, aí nesse GX e Y, seria X gosta de Y, então seria todos gostam de João, né? O Y seria João? Não, Y é qualquer pessoa, X é qualquer pessoa. Quando o Y é igual a J, que nem aqui, ó, quando ao invés de Y você colocou J, e aqui deixou o X, é uma variável. O X é uma variável. O J já é fixo, é o João. O X varia e o Y varia. Assim, o X é arbitrário. Uma pessoa X, fulano e ciclano. Né? O fulano gosta do ciclano. Quando o Y é J, aí que entra o João aqui. Era isso. Entendi como, tipo, a primeira entrada gosta da segunda entrada, no caso da função aí. Esse Y é da segunda, depois da vírgula, né? Que na primeira função é o J e na segunda é X. Exatamente. O primeiro gosta do segundo. O primeiro argumento gosta do segundo. A primeira pessoa gosta da segunda. E aqui não é simétrico, né? Assim como na vida, não é simétrico. O A pode gostar do B e o B não gostar do A. Então... No primeiro momento, então, está indefinido, depois a gente define, né? Você fala, assim, primeiro você tem que definir a sua proposição, que está dependendo de duas variáveis. Sim, aí primeiro X e Y são indefinidos, depois a gente define, né? Isso. X e Y são indefinidos, são variáveis, é uma pessoa qualquer, isso, exatamente. E aí depois, quer dizer, depois, assim, na verdade, só definiu aqui, ó, aonde que definiu? Definiu no segundo argumento do C e definiu no primeiro argumento do então. Porque o João entrou só no C e a Maria entrou aqui no então. E esse X ficou sendo qualquer X, todos os X, na verdade. Por causa do para todos e por causa dessa frase todos aqui. Mas é bem essa ideia mesmo que você falou. Eu vou passando para frente, mas vai chamando se quiserem perguntar mais. Ó, aqui, naquele material EJ, nós vimos a definição de subconjunto. Com quantificadores, olha, a notação é essa. A e B são conjuntos, A contido em B e é um contido igual, tá? Quando você tem esse A contido em B, ele pode ser igual. E o símbolo é esse aqui. Em termos de símbolos matemáticos, o contido é equivalente ao que está embaixo aqui, ó, o 17. Então, o 17 é equivalente a 19. 17 é equivalente a 19. Falar A está contido em B significa, em símbolos que você está falando, para todos os elementos X. Se X pertence a A, então X pertence a B. Que é a mesma coisa que falar que A está contido em B. Propriedade transitiva? Se a propriedade... Não, essa propriedade do contido é transitiva, sim, mas não é isso que está dizendo que é transitivo, tá? Ela vai ser transitiva, mas não... Quer dizer... você vai provar que é transitivo por meio do 19, né? Mas não... Implica mesmo, né? Então, para ser transitiva, nesse caso, aí teria que ter mais uma opção ainda, né? Tipo, nesse caso, nesse sentido de transitividade, né? Só se isso mesmo. Se ele tivesse contido em um conjunto C, aí sim, diríamos que para todo X pertencente a A, pertence também a B, portanto, quer dizer, para todo X pertencente a A, pertenceria também a C. Quem não conhece ainda a propriedade da transitividade é essa. Se o A, no caso a relação aqui é o contínuo, podia ser qualquer relação.
Se o A está contido em B e o B está contido em C, então o A está contido em C. Isso é transitividade. Só que o que eu estou querendo dizer é que você vai usar isso para provar a transitividade, mas essa definição 17 e 19 não é a transitividade. A transitividade é essa aqui que eu vou pagar agora mesmo. Agora, a gente tem uma situação mais complicada, porque você tem o mesmo contido aqui, ó, tem o mesmo contido, só que deste lado esquerdo tem um A inter B, e do lado direito tem um B menos C. Mas veja, se você entende uma coisa simples, e sabe, e a coisa complica, mas você entende o fator complicante, você vai conseguir abrir isso. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? O contido, a gente acabou de ver aqui em cima, como é que o contido se relaciona em termos de símbolos. Aqui embaixo é o mesmo contido, então você vai usar essa mesma lógica. Só que à esquerda, a gente já viu também, aulas anteriores, o que significa A inter B. E também o que significa B menos C, em forma de símbolos. Eu acho que a gente chegou a ver isso, mas se não, vê agora também. Por exemplo, então vamos aqui, ó. Este contido é o que vai fazer gerar este condicional C, então. Se você olhar, ó, por exemplo, esse contido é o que fez virar o C, então, com esse para todos. Então, é a mesma coisa. O contido aparece um para todos e um C, então. Aparece um para todos e um C, então. A diferença é que o que está à esquerda, você vai escrever na forma desse símbolo aqui. O que está à direita, você vai escrever num símbolo igualzinho tá. Na forma de conjunto, na forma como apareceu. Por quê? Porque você faz mais passo a passo, entendeu? Então, é o mesmo caso 19, só que aqui, lá era só um conjunto A, aqui é um conjunto A inter B. Lá era só o B, aqui é um B menos C. Então, assim, não mudou nada, né? Até o 21 é a mesma coisa do 19. Oi. Então, A inter B contido em B diferença C, quer dizer que o A está contido em B e em A, quer dizer, o elemento de A está contido em B, mas ele não está contido em C. Certo? Porque senão a diferença de C, se ele tivesse elemento em comum com A e B, ele seria retirado quando fizesse essa diferença dos conjuntos. Tipo, ele Vamos ver pertence como a A e pertence a B, mas não pertence a C. O elemento de A que pertence a B, mas não pertence a C. Eu entendi o que o Marcos está querendo dizer. Entendeu? Entendi. Eu acho que faz sentido. Eu acho que é isso mesmo, porque, quer ver, vamos só ilustrar isso no diagrama de Venn, que eu acho que o que ele falou, eu vou tentar falar com as minhas palavras aqui. Por exemplo, ele está dizendo A inter B. O que ele está dizendo é o seguinte, que o A inter B porque ele está dizendo que A inter B, mas tem uma partezinha aqui, ó. Peraí, vamos só ver aqui, ó. Tem essa partezinha aqui também. A inter B é tudo isso que eu achurei aqui, nessas duas tonalidades de laranja. Ele está contido em B menos C. Peraí, eu não precisava ter separado assim. Opa. Esse aqui é a inter B. Isso. Se você tomar B menos C, vai sobrar essa parte em vermelho aqui.
Só que eu não vou pintar ela, tá? Mas suponha que ela tivesse pintado aqui, toda essa parte dentro aqui de vermelho. O B menos C é essa parte aqui, ó. Tudo que tá dentro aqui, toda parte. Então, o que ele tá dizendo é que o A inter B está contido em B menos C. Mas o problema é que agora sobe essa partezinha aqui. Exatamente, porque poderia ser a interseção dos três. Aí, na hora que tirasse C, ele não estaria. Deixa eu pensar aqui. Porque assim, essas fórmulas, elas... Deixa eu pensar. Eu creio que elas sejam fórmulas verdadeiras, né? E não apenas que ele esteja escrevendo para mostrar em símbolos, né? Eu acho que ele não pegaria uma fórmula falsa para transformar em símbolo. Então, eu estou supondo que elas sejam verdadeiras. Depois eu posso verificar no livro se procede isso que eu estou pensando. Não, porque em outras palavras, né, o que nós estamos falando, então, assim, o que o Marcos está dizendo é assim, como é que fica essa região verde aqui, já que ela não está contida, não é isso, basicamente? Esse verde não está contido, ele faz parte do A inter B, mas ele não está contido no B menos C. Esse aqui é o problema. Então, é que eu tô vendo que vai ficar, a única parte que vai ficar vai ser essa amarelo, rosa, laranja, não sei bem o que é essa. Laranja. Do verde. Porque se a gente considerar essa parte verde, a gente pode considerar também que essa parte laranja ela não existe. Pode ser que haja uma interseção em que tenha somente essa parte verde. Quando a gente fizer B menos C, ele vai tirar isso aí de B, essa parte, ficando vazio o conjunto. Então ele não vai ser um subconjunto de B menos C. Então tem que ser todo elemento, para os elementos que estão contidos em A e também em B, eles não estão contidos em C. Não, assim, tudo bem, eu entendo o que você diz, mas o ponto é que se essa fórmula é geral, e como esse diagrama de Venn é um diagrama geral, se essa fórmula é geral, ela tem que valer para todos os tipos de diagrama de Venn, inclusive esse. E não está me parecendo que é o caso aqui. O que me parece poderia ser se o C ele só não intercepta o A. Aí valeria só no caso em que C... exatamente, valeria no caso em que o C não intercepta o A. Você resumiu muito bem. Só que... Ou seja, a parte verde não entra. Deixa eu só ver aqui, eu achei a página aqui, porque pode ser que seja falsa isso aqui, entendeu? Então... Porque, assim, uma coisa é você escrever uma fórmula matemática em símbolos. Agora, não quer dizer que a fórmula matemática seja verdadeira, entendeu? Você pode inventar uma fórmula matemática falsa e escrever, sem problema. Aí, nessa última linha aí da explicação no livro, ele coloca uma outra sentença, né? Que vai além, né? Que ele fala que para todo x, quando x pertence a A e x pertence a B, vai implicar, então, que x pertence a B e x não pertence a C. Uhum. Não, pois é, então, mas eu acho... pertence a B e não a C, mas vai pertencer a A. Mas me parece falso isso, né? Assim, no sentido geral. Não valeria para qualquer C, né? Mas ainda não é preposição no livro, ainda é como exemplo esses assuntos. É esse exemplo 2, professor. Não, esse é o... Deixa eu ver aqui, peraí. Não, esse eu acho que é o 6. Ó, na página... o exemplo 2.1.2. Ah, sim, mas dentro desse exemplo é o 6, é o item 6, né? Sim, Mas acho que está como exemplo ainda, acho que não está como... Acho que é introdutório o assunto ainda, será? Eu acho... Não, então, eu acho que é esse negócio assim, ó. Eu acho que não é que isso é verdadeiro. Então, vamos concluir isso por enquanto, depois
Mas o que ele está dizendo aqui, ó? Fala de Muito Maria bem. também ali. Você vê que eu traduzi os nomes, né? Passei para o nome brasileiro, que eu estava usando o nome. Eu vi o Joe e a Suzy. O Joey virou João. Mas vamos dizer o seguinte, eu tô achando que, ó, a proposta desse exemplo é você pegar uma fórmula, tipo essa fórmula 20, que não necessariamente vai valer para todos os conjuntos, mas transformar ela em símbolos matemáticos. Então, por exemplo, tomando isso, que tem essa parte do 21 que eu expliquei, daí você usa as definições de interseção e diferença e escreve da seguinte maneira, né? Mantenho para todos aqui. O que significa x pertence a e B? Significa x pertence a A e x pertence a B. Se isso acontecer, então, ele pertence a B menos C. Ele pertence a B e não pertence a C. Então, por exemplo, o 20 é equivalente ao 23. Independente se ele é verdadeiro, pelo visto aqui do diagrama de Venn, ele não vai ser verdadeiro para todos os tipos de conjuntos. Mas ele está só mostrando como que você escreve isso em termos de símbolos. Agora, claro que ele vai ser verdadeiro para uma série de conjuntos, mas não para todos. Eu concluiria dessa forma. É um caso de do X, ele também pertence à interseção de A, pertence à interseção de A com B e C. Aí, nesse caso, não seria verdade que ele estaria contido em B menos C. Porque na hora que tirasse C, o X desapareceria. Pertenceria somente a A e a B. Não, tudo bem, mas aqui não está falando, por exemplo, quando você fala X pertence a A inter B, você está pegando todos que estão em A e B, que não estão em C e que estão em C, que é essa partezinha em verde que eu entendeu? Só isso não está falando retire C da jogada, ou seja, tira essa partezinha. Quando você fala A inter B, você tem que considerar tudo, inclusive essa parte aqui. Por isso que eu estou falando, não vai valer para todos os Cs. E sim, como o Pedro falou, para aqueles Cs, para os conjuntos C que não interceptam A inter B. Ele pode até interceptar, quer ver, para onde como que vai valer? Quer ver? Fica uma coisa meio... Ó, como é que vai... Vamos supor que o A... seja assim, ó. Esse é o A. Esse é o B. E esse é o C. Ficou esquisito, mas dá para entender. Então, o A inter B está aqui, ó. Não precisa ser só círculo, tá? Diagrama de Venn pode ser o que você quiser. Essa parte aqui, ó, essa parte em verde é A inter C. Então, o C está interceptando o A e o B, porque aqui é B inter C. Mas o C não está intersectando o A e o B. Então, isso vale para esse tipo de conjunto aqui, mas não vale para esse. Agora, o propósito aqui foi interessante discutir a validade, a veracidade disso, né? Então, para esse vale, para esse não, essa forma. Mas essa proposta, pelo que eu entendi, é só transformar mesmo isso em símbolos matemáticos. E com isso acaba essa primeira parte, né?